Bom dia para quem já entrou. Marina, Ana Paula, oi, oi, quem mais? Wilson, bom dia. A Lívia está entrando, bom dia, Lívia. Bom dia, E tudo aí, bem, pessoal? tudo bem Vamos aí? lá, tudo Sandra, bem. tem mais gente chegando. Damares, bom dia. Então, hoje nós vamos conversar sobre meditação, né? Meditação e terapia, que Estamos tal? precisando muito das duas coisas nessa quarentena, crise política. O mundo não está fácil, né, Ricardo? Estamos precisando de paz de espírito, né? É, Acalmar nossos espíritos, acalmar nossos ânimos. Mas isso a gente precisa sempre, a gente precisa disso para a vida toda, né? com certeza. Pois é. Bom, é, tem alguma pergunta que te vem à cabeça, Lívia, quando você vê esse tema, assim, psicoterapia, meditação? Hum, Sim, há algumas perguntas. Por exemplo, o que é meditação para você? Né? Porque quando eu faço contato com, por exemplo, professores de yoga e de meditação, cada um fala de um jeito, né? Cada um explica isso. de uma forma. E de Exato. fato, as pessoas não fazem a meditação porque elas acham que é uma coisa e acabam descobrindo que é outra. Uhum, Então, o que é meditar para você? É... E se meditação é uma forma de equilibrar os nossos pensamentos, porque também existe essa ideia de que meditação é cessar os pensamentos, né? uhum, Então, é isso. e se é possível, e como é que a gente pode fazer isso em casa, né, de forma Uhum, prática? Acho que seriam essas sim. três principais questões. É, eu vou tentar responder essas perguntas, essas ótimas perguntas, começando falando um pouco mais sobre terapia primeiro, né? Aliás, foi o meu começo na vida, né? Eu também tive uma experiência de meditação muito cedo, quando eu tinha acho que uns 18 anos, 17 por aí, eu estava fazendo pré-vestibular e um colega do cursinho soube de uma palestra sobre meditação, era meditação transcendental que estava sendo divulgada na época, acho que isso foi em 1974, 70, deve ter sido 74, 73, 74. E a meditação transcendental estava sendo muito divulgada pelo mundo porque os Beatles estavam praticando, né? O Maharishi era o guru dos Beatles e tal. E a meditação transcendental chegou no Rio de Janeiro, eu fui assistir essa palestra e aprendi lá a técnica e fiquei meditando assim irregularmente, né? E aí eu entrei, acabei passando para a faculdade de psicologia e entrei no caminho das terapias e é nele que eu estou esse tempo todo. A meditação sempre permeou a minha vida, né? Mas eu vim a me tornar um praticante mesmo, eu me autorizo a dizer que sou um praticante, a partir de 2003, depois de ter feito algumas incursões pelo Zen budismo e outras técnicas ativas de meditação, aprendi algumas coisas, mas eu nunca levava muito a sério, não virava um praticante de verdade. Mas eu lia muito a respeito, eu sempre me interessava. É como aquele sujeito que fica olhando atrás da porta, assim. Aí, um dia eu resolvi abrir a porta e entrar, que foi
quando eu fiz o meu primeiro retiro de Vipassana, que é a meditação que eu pratico até hoje, na escola do Goenka, né? É aqui em E Brasília, né? tem no Brasil, tem no mundo todo, né? É uma tradição que tenta repetir a técnica original que o Buda, através da qual o Buda se iluminou, né? E essa técnica me caiu no colo como um tesouro, digamos assim. Eu a cultivo até hoje porque me fez muito bem. E a gente vai falar um pouco mais disso aí na frente, né? As várias meditações que existem, eu não vou explicar todas elas, até porque nem as conheço tanto, mas eu sei que as meditações se baseiam em várias formas diferentes, né? Para entrar primeiro no campo da terapia, né? Eu quero falar o seguinte: as psicoterapias são recentes na história da humanidade, né? Praticamente a partir de Freud é que começou esse movimento. Então foi no final de 1800, 1900 que começaram as terapias a surgir por várias necessidades, pelas questões humanas terem se tornado cada vez mais presentes. Então, haviam duas tendências assim bem claras, que eram a psicanálise e as terapias comportamentais, né? Freud teve lá as inspirações dele, descobriu o inconsciente, teorizou sobre isso e desenvolveu como técnica, basicamente, a fala, né? Cura pela fala. A paciente dele, famosa, que deu o nome de limpeza de chaminé, né? Eu venho aqui e falo como se estivesse limpando a chaminé, né? Foi a Ana O, acho que foi a Ana O, acho que foi, que disse isso. E a terapia psicanalítica ficou sendo conhecida como cura pela fala. Ah, até então, não havia, tudo isso vinha da tradição da filosofia, vinha da tradição do pensamento ocidental, né? O pensamento do Freud ele emerge no momento histórico, né? E Freud é considerado um pensador da cultura, e um pensador que faz uma ruptura, né, um corte epistemológico com a maneira do homem se pensar até aqui, né, até ali, que era pensar que nós somos senhores da nossa vontade, né? E Freud diz, não, você é sobredeterminado, né? O que está por trás te Opa, voltou para você, Lívia? agora voltou. Voltou, né? Até onde você conseguiu me ouvir, né? Eu não sei se Volta aí. eu não sei se as outras pessoas conseguiram me ouvir. Até onde você É conseguiu me melhor. ouvir? Ixi, agora eu não lembro. Eu estava falando de Freud, da psicanálise, né? Freud dizia Isso. que nós não somos senhores da nossa vontade, né? Nós somos sobredeterminados pelo nosso inconsciente e nós precisamos analisar esse inconsciente, né? Nós precisamos nos dar conta de que nossos sonhos, nossos desejos inconscientes se manifestam. Nossos sonhos são manifestações de nossos desejos inconscientes, né? E que é essa sobredeterminação, né, que nós precisamos entender para poder termos um funcionamento mais livre, né? Ah, então, o objetivo aí era libertar o homem do seu sofrimento através do conhecimento desse inconsciente, através da leitura desse inconsciente, né, da análise. Ah, paralelamente a isso, nos Estados Unidos se desenvolvia a psicoterapia comportamental,
que estava preocupada em fazer com que as pessoas tivessem capacidade de trabalhar, né, vencer as dificuldades da vida. Todas as terapias acabam sendo voltadas para o mundo de algum modo, né? O Freud dizia que um homem bem resolvido, a pessoa bem resolvida, é capaz de amar e trabalhar, né? As terapias comportamentais também, né? Estavam tentando e tentam até hoje trabalhando, desenvolvendo técnicas para que as pessoas se sintam adaptadas, né? Voltadas para a adaptação. Aí a gente tem dois olhares, né? Um olhar para o interior, que é a nossa subjetividade, né? Como é isso para mim, né? Como é isso para você, né? O nosso olhar para o mundo, né? Como é que nós nos posicionamos frente ao mundo. Então a psicanálise inaugura essa reflexão e depois dela outras terapias também que são, sei lá, mais de 400 escolas de terapias que são reconhecidas como tendo alguma eficácia, todas elas têm alguma eficácia, lá seu modo, né? Hoje, dos anos 80 para cá, 1980 para cá, nós temos as terapias voltadas para trauma, né? EMDR, Brain Spotting, terapia corporal chamada TRE, do David Berceli, né? Isso foi nos anos 80? Isso foi dos anos 80 para cá, né? Antes nós Legal. tínhamos psicanálise, psicodrama, gestalt terapia, as escolas principais de terapia, né? Então, todas elas estão voltadas para a questão do sofrimento, né? Para a questão que, para o psicólogo, né, o budista fala sofrimento, né? A primeira nobre verdade é que tudo é sofrimento para Buda, né? Nascer nesse mundo é entrar no reino do sofrimento, né? Você sofre quando nasce, sofre quando cresce, sofre para virar adulto, sofre porque vai envelhecer, adoecer e morrer, né? Sofre porque está à mercê das intempéries da vida, né? Então, o sofrimento é inerente ao nosso funcionamento, à nossa existência, né? E o Reich especificamente, né, que foi onde eu me especializei mais, né, entendeu esse sofrimento enraizado no corpo, né, esse inconsciente corporal, e criou técnicas para ajudar a superar isso, né, e entendeu que o ser humano vive numa cultura adoecedora, né, e que fortalece essa ideia de sofrimento, né? E cada vez a gente vê esses sofrimentos surgindo de questões básicas que ele avisou lá atrás, como a importância de se cuidar do nascimento, a importância de se cuidar da, é, da primeira infância, né, do primeiro ano de vida, como é que os bebês são tratados, né, a importância de se reconhecer o ponto de vista da criança, que é isso que determina o reconhecimento dessa subjetividade, né, e temos várias escolas de terapia cuidando disso, né, temos a prevenção de neuroses, os haitianos que trabalham com bebês, com crianças, com parto, né, a outra live com a Ivana foi sobre isso, né? A Ivana é uma psicóloga especializada nisso. E a mãe dela também, Ana Luz, trabalham com isso há muitos anos. Então, o Reich trouxe essa visão do corpo como fonte de energia, tanto do sofrimento quanto do prazer de viver. Por isso, nós fizemos aquelas lives falando daquele pêndulo, da angústia e do prazer, angústia e prazer, né? A gente está alternando sempre essa condição e isso tem uma base corporal, tem uma base biofísica, né? Que vai se ligar. Isso me chamou a atenção quando eu conheci a Vipassana. Falei, opa, olha aqui o que Reich fala, né? O aspecto básico, né, das neuroses, né, do encouraçamento, tem a ver com a energia do corpo. E na Vipassana o Buda teve essa compreensão, né, de que a energia do corpo é percebida através das sensações corporais, né? Então as técnicas, tanto da Vipassana quanto as técnicas corporais, têm algo em comum, né? Porque vão trabalhar através da sensação corporal. E através da sensação corporal é que se pode produzir mudança. Só que de formas diferentes.
e com objetivos diferentes, né? Porque a transcendência que a meditação vipassana promove é uma transcendência que visa a espiritualidade. Ela visa, basicamente, né, a dissolução dessas defesas neuróticas, né, o que no budismo se pode chamar de apego ao eu, né, a um eu ilusório, né, a esse ego que para nós é entendido em terapia como o eu ideal, né? Esse eu que é uma ilusão de eu, né? No budismo não existe eu como algo substancial, né? Mas existe uma singularidade, existe algo que é único em cada um de nós, né? E que tanto algumas terapias reconhecem, né? Por exemplo, a terapia dos sistemas familiares internos vai muito nessa direção do Richard Schwartz, né? Que reconhece as polaridades, os estados de ego que compõem o nosso funcionamento, eles estão sempre interagindo em oposição, em polaridade. Por exemplo, uma pessoa que é muito identificada com o poder, né, ela está sempre brigando, ela está sempre lutando para ter o poder sobre a outra, ela não se deixa jamais abater, inferiorizar, né? São guerreiras, né? São pessoas muito yang, para usar uma linguagem oriental, né? Elas têm dentro delas uma parte que é uma criancinha é, diminuída, fragilizada, tentando agradar, por exemplo, né? E quando essa polaridade é compreendida, é alcançada na terapia, né? Quando esse inconsciente vai revelando, né? A técnica terapêutica vai revelando essas polaridades, né? A pessoa começa a fazer sínteses disso, né? Jung também falava, que também veio do movimento psicanalítico, Jung falava da integração dos opostos, né? A terapia se dá pela união dos opostos, você tem que fazer a síntese dos opostos para poder superar os sofrimentos, né? Então, o que está por trás aí nessa visão mais profunda e que está menos voltada somente para o aspecto adaptativo da terapia, né? Só um detalhe sobre isso. A Judith Beck, que é filha do Aaron Beck, ele é o criador da psicoterapia cognitiva, né? Que depois se juntou aí a comportamental, então virou a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Ela fala num livro dela que o que está no fundo de todo o sofrimento, que seria de toda a neurose, né, é uma crença baseada em falta de assertividade. São duas crenças principais, né? A primeira é eu não sou capaz, né? E a segunda é eu não mereço. Então, enquanto a gente está orbitando a partir dessas crenças, né, como se essas crenças fossem um pilar e todo o funcionamento estivesse girando em torno disso, né, então todo o sofrimento vem a partir da pessoa estar orientada por uma ideia básica e negativa a seu respeito, né, que eu não sou capaz. Então, tudo que eu quero fazer, tudo que esse eu quer fazer no mundo, quer projetar no mundo, quer ganhar dinheiro, quer ter fama, quer produzir alguma coisa, fazer algum trabalho, se esse não sou capaz for a mola mestra, digamos assim, o pilar, tudo vai se destruindo, né? Nada vai se alcançando e se sustentando de fato. Ou então a outra, que é o não merecer, né? São dois pilares das neuroses. Eu não mereço, né? A terapia cognitiva vai ressignificando essas posições e vai fazendo com que as pessoas se tornem mais confiantes e capazes de interagir melhor com o mundo, né? Isso também melhora a relação consigo mesmo, né? Que alívio poder acreditar na sua capacidade, né? Que alívio poder acreditar que você é merecedora e merecedor, né, de uma vida melhor e de se realizar nesse mundo, né? De ter um lugar de importância conquistado por você, né? Isso também a psicanálise leva nessa direção, né? A psicanálise também faz com que a técnica analítica vá criando um eu diferenciador, né?
Um eu que vai diferenciando o que é meu, o que veio dos meus fantasmas, né? Que fantasmas são esses, né? Na infância nós éramos muito dependentes, né? Porque todos nós, a gente nasce numa condição de absoluta dependência num mundo hostil. Então, num mundo que pode ser frio, distante, né? A gente nasce dependendo de calor, de ternura, de apoio, de amparo, né? E é, quando a gente começa a se desenvolver e começa a falar, né, a gente começa a incorporar os discursos dos pais, né? O discurso dos pais passa a nos orientar, né? Meu filho botou um vídeo da minha netinha, que ainda não tem 3 anos, conversando com a mãe e falando assim, não pode sair sem a máscara, né? Não pode, né? O que é isso? Ela já está incorporando o superego através dos pais, né? Os pais estão dizendo o que pode e o que não pode, né? Isso vai se constituir na base desse eu ideal, né? Que a gente vai ficar perseguindo a vida toda, porque no fundo o nosso inconsciente não deixa que ele se realize completamente, né? E, e aí vem as falácias, os auto-enganos e as complicações, e vem o traumático também, né? Então, às vezes a criança leva uma bronca, é chamada a atenção com mais rigor, ou é tratada de uma forma perversa, né, que traumatiza muito mais, né, e que vai exigir muito trabalho terapêutico para que esse eu, esse self possa aparecer lá na frente, né, como um self capaz, né, eu sou capaz sim, né, um self que desmente essas conclusões negativas, né, essas conclusões destrutivas, inibidoras, né, que diminuem apequena o ser, né? O ser quer ir mais além, né? O ser quer sempre se realizar, né? O Carl Rogers falava isso. As variáveis organísmicas, né, tendem à autorrealização, né? Todo ser quer. Por isso, se a gente estiver com a vida muito estagnada, né, vai vir um incômodo lá de dentro. Alguma coisa vai querer quebrar aquela estagnação, vai provocar alguma coisa. E às vezes isso vem porque a pessoa cai, quebra o pé, né? Ou acontece um acidente, ou perde o emprego, né? As mudanças que a gente não faz, né? Como a gente tende a negar o autoconhecimento, né? Não querer se ver, né? Querer funcionar do tipo, me poupe, né? Por favor, me poupe. Estou aqui tão quietinho, está tão confortável, né? Está tudo certo. Né? Deixa eu ficar aqui na minha zoninha de conforto, né? Tá bom do jeito que tá bom esse casamentinho, tá bom essa vidinha, tá bom esse empreguinho, né? Ou, enfim, mas que a pessoa, no fundo, está carregando uma profunda insatisfação, que é o que o Buda dizia, né? Essa insatisfação é o sofrimento, né? Nunca tá bom de verdade, né? E aí entra a questão da relação entre mentir para si mesmo e ser verdadeiro, né? Por isso a gente evoca, a gente pede ajuda à humildade, né? Humildade, por favor, me ajude a aceitar a verdade, né? E aceitar que eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Que eu preciso me esforçar um pouco mais, né? Para sair dessa estagnação que a gente falou na outra live, que o Reich chamava de imobilismo, né? Imobilismo. Então, tudo isso é causa de sofrimento, né? Os traumas são causa de sofrimento, né? Os déficits de desenvolvimento são causa de sofrimento, né? As situações que nos afligem de algum modo, ou que fizeram a criança se sentir muitas vezes devastada, né? Muita gente fala da questão da palmada, das surras, né? Eu apanhei quando criança e virei uma pessoa normal, vou bater nos meus filhos mesmo, porque daí, né? Aí isso, a pessoa não se dá conta, né, que ela se dividiu internamente, né? Aí ela não atribui, por exemplo, ao fato de que ela se deparou, de repente, com uma mãe devastadora, né, que ela teve que isolar da percepção da figura materna dela, né, e colocar em algum fantasma. Aí desenvolveu algum sintoma, né, terror noturno, ou uma ansiedade constante, um medo de que nada vai dar certo, né, porque está sempre ameaçado por essa devastação que veio da figura que deveria estar
assegurando, né? Então, essa é uma concepção, a concepção da educação pelo castigo, né? E não pela estruturação, não pela percepção do ponto de vista, né? Ou o pai que aterroriza, né? Ou a mãe que aterroriza através do pai, né? Eu já ouvi histórias assim, olha, eu nunca apanhei na minha infância, mas na minha casa tinha uma chibata pendurada atrás da porta e quando eu fazia alguma arte, alguma coisa, a minha mãe apontava para a chibata e dizia assim: eu vou contar para seu pai. Então, olha o que você está fazendo. A criança era educada pelo medo, pelo terror, né? E muita gente acha que só existe esse jeito para educar, né? Então, a gente tem essas influências culturais gerando fantasmas aterrorizantes e que, no nosso inconsciente, se separam da origem, né? A origem foi os pais, né? Ou as influências aterrorizantes aí a pessoa diz assim, não, meu pai sempre foi muito bom comigo, ele queria me educar, ou minha mãe foi muito boa comigo, ela estava estressada, estava nervosa, ela tinha que criar muitos filhos, ela tinha muitos problemas, ela não se entendia com meu pai, de qualquer forma, isso também está na origem de uma atmosfera aterrorizante que vai virar sintoma, né? Que vai aparecer como uma desqualificação de si próprio, como um medo da vida, um medo da mudança, né? Um medo das transformações. E isso tudo está no nosso pano de fundo, né? E a gente tende a querer uma saída para isso, né? Quando as pessoas foram criadas de uma maneira tal que elas se alienaram de si próprias, que elas não têm essa capacidade de olhar e se diferenciar, né? Ou porque uma boa terapia poderia ter lhes dado isso, e elas não foram buscar essa terapia, ou porque elas próprias, né, fazendo essa análise de si, né, de onde vem isso? Se você se pergunta honestamente, você acha, você pode ser seu próprio terapeuta, né? Claro que andar, trafegar nesse território obscuro, né, nesse inconsciente terrível, né, percorrer esses corredores cheios de fantasmas, né, sozinho é muito mais difícil, né? Muito mais. E muito mais difícil do que com um guia, né, que põe uma lanterna, que leva uma tocha e diz assim, olha, o caminho é por aqui, né, cuidado, né? Quando você tem esse guia, né, que é a nossa função enquanto terapeutas, né, de ajudar as pessoas a atravessarem essas zonas fantasmáticas, esse cenário traumático, né? Temos aí as técnicas mais modernas que ajudam a diminuir a intensidade desse sofrimento sem precisar de tanta medicação, né? Porque aí surge a outra coisa, né? Tem que ter os venenos antimonotonias para aliviar dessa coisa toda, né? A sociedade alimentando a busca da felicidade através da próxima viagem que você vai fazer à Europa, do cruzeiro marítimo que o Roberto Carlos vai pousar lá e vai cantar. Então, tudo isso, isso vai me engrandecer, né? Essas são as ilusões que o budismo e as práticas de meditação mostram, né? Isso vai te dar algum alívio, vai te dar algum bem-estar, né? Mas não vai resolver essa base, esse padrão de reação que está na nossa raiz, na nossa origem, né? Que molda o nosso caráter, né? Aí a gente volta para a questão da origem do sofrimento, né? A origem do sofrimento, para as terapias, né, está nesses cenários que não foram suficientemente elaborados e que a gente tende a repetir, né? Freud tem um texto chamado Repetir, Recordar, Elaborar, né? Porque você repete, repete, repete. Quando recorda, elabora, né? E tende a poder parar de repetir, pelo menos tende a poder escolher, né? Vou fazer de novo, né? Lá vou eu de novo para meu desconsolo, né? Como diz aquela música, né? Pelo Do menos Tom vai Jobim. consciente, né? Aí que você faz, aí a Você pessoa está vendo escolhe. que você está fazendo a escolha, né? Vou entrar de novo numa roubada, né? Tem gente que fala assim, né?
Nossa, eu conheci um cara, eu sabia que era uma roubada, mas eu fui, né? De novo eu fiz essa escolha e tal, porque a gente tende a repetir, né? Até que a gente faça uma operação psíquica que nos salva disso, né? Minimamente. Então, aí vamos lá. É, só mais uma questão teórica aí, que é como é que o que o Buda entendeu que é esse padrão de reação, né? Os nossos padrões de reação, que eles chamam de, que em Pali é chamado de Sankara, né? São os padrões que nós usamos inconscientemente, na maioria das vezes, para responder, né, ao que nos aflige, né? Ou com apego, ou com aversão, ou com cobiça, né? Cobiça, apego e aversão. A gente fica alimentando isso, né? E são ciclos, né? Se chama os ciclos do samsara, né? Os ciclos da repetição, que coincide com o que o Freud falava, né? A repetição, né? O inconsciente está sempre promovendo um contato com um padrão de funcionamento que leva à repetição, que é a neurose, né? E que se você não se apropria dele e faz diferente, né? O sofrimento não acaba nunca, ou se não, enfim, não se faz escolhas melhores, né? Esse padrão ele está ancorado no corpo, né? E está no campo biofísico, né? E a técnica em Vipassana, a gente medita com três técnicas basicamente, né? São só essas três. Uma se chama Anapana, que é a observação da respiração. Isso serve para acalmar a mente, para concentrar, para focar, né? Você sente a respiração entrando e saindo, né? A gente passa num retiro de 10 dias, por exemplo, a gente passa 3 para 4 dias só fazendo isso para poder acalmar a mente. Aí depois a segunda técnica, que é a Vipassana propriamente dita. Vipassana é uma palavra em Pali que quer dizer ver as coisas como elas são. Olha aí a questão da verdade, né? E a base é ir ao fundo das sensações. Então, a gente aprende a seguir as sensações pelo corpo. A gente vai rastreando as sensações pelo corpo e observando. Ora elas são agradáveis, ora elas são desagradáveis, né? Ora elas são pesadas, ora elas são leves, né? Ora elas são calor, ora elas são ausência de movimento, frio, e assim vai, né? Às vezes a percepção do tamanho do corpo, da dimensão que a gente vai tendo a cada momento. E aí a gente percebe uma coisa, né, que é a natureza da realidade, que é a mudança, né? Que a palavra em Pali é anicca, né? Anicca é a percepção de que está tudo mudando, está mudando, 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 mudando. Ora está bom, ora está ruim. E você só consegue observar isso desde uma posição neutra chamada mente equânime, né? Eu estou reconhecendo que tem uma dor na minha perna, dor na perna. Observo a dor na perna, vou para outro lugar, observo o que acontece em outro lugar e vou, né? A mente equânime, ela diz assim, ai que horror, dor na perna, tem que sair daqui. Isso é aversão, né? E é o que a gente faz no dia a dia, a gente vai cultivando aversão. Nossa, que pessoa horrível, não quero mais saber, aversão, né? E não, essa comida está horrível, não quero. Isso eu gosto, né? A gente fica apego e aversão, a gente fica alternando entre apego, aversão e cobiça, né? Buscando isso o tempo todo, né? Evitando o sofrimento, né? E buscando prazer, né? A meditação acalma essa ânsia, né? A meditação vipassana propriamente dita, ela centra, organiza isso. E, fantasticamente, né, foi uma surpresa para mim constatar isso, muitas questões, muitas coisas que estavam vindo como sofrimentos intensos, né, porque as sensações vão ativando a mente e vão ativando memórias, vão ativando imagens, às vezes parece que a gente está sonhando, né, que são representações daquelas condições. E muitas dessas coisas vão embora. E, na verdade, o objetivo é fazer com que todo o sofrimento desapareça. E isso é um trabalho de uma vida inteira
E, segundo os budistas, não é uma vida inteira, são várias. Né? Você vai nascer de novo e vai continuar. Né? Mas é quando você vai numa direção que visa essa iluminação, que é a transformação básica, né, desse corpo num corpo energético mais vivo, mais livre. Né? Aí surgem também várias questões. Né? Quando a gente entende isso no primeiro retiro de meditação, a gente fica otimista. Nossa, achei o caminho, achei. Agora eu vou me libertar. Só que a história não é bem assim, né? Lembra do Reich, daquele pêndulo, expansão e contração, né? E o Goenka, que é o mestre lá da Vipassana, avisa. Quando esses sankaras vêm à tona, eles desaparecem. Aí você sente um fluxo de sensações, um prazer muito grande, ótimo. Só que isso não fica, não adianta você querer agarrar, né? Porque outras camadas voltam, né? São, aí ele diz É assim, um os movimento, sankaras né? mais profundos vêm à tona. E é nessa hora que muita gente desiste, foge, não quer saber, ou outros surtam, e aí é que entra a importância, né, de juntar a psicoterapia com a meditação. Né? Poder juntar, não são caminhos adversos, são caminhos que se integram, que se unem. Né? Porque na hora que a coisa começa a ficar mais difícil, né, eu tenho notícias de colegas dos grupos de meditação que eu participo, já participei, né, que tiveram problemas muito graves, né, e problemas que só a meditação não dava conta naquele momento. Né. A meditação pode resolver e pode levar a pessoa ali, desde que ela tenha certas condições favoráveis a isso. Né. Eu gosto muito da fala de um mestre zen que eu li uma vez, que diz assim, para você perder o ego, você precisa tê-lo antes. Né. E muita gente está em condições psíquicas muito desfavoráveis porque veio de um histórico traumático muito severo. Né. Tá Não com acúmulo, né? tem um acúmulo e tem um padrão de resposta que indica que muitas das funções psíquicas que sustentam a equanimidade, né, que é a capacidade de se manter presente, atento, né, sem julgar, sem reagir a qualquer coisa, que muitas vezes o que aparece é uma percepção de morte, uma percepção de destruição, que tem a ver com aquela devastação da criança, né, com a criança devastada por uma situação emocional, relacional completamente confusa, caótica, né? Por traumas primitivos, né? Que nas terapias de trauma se chama trauma complexo. Né? Porque a pessoa se estruturou de uma maneira muito precária. Então não tem ego para perder, tem ego para desenvolver, ela precisa desenvolver essas capacidades primeiro. Né? E muita gente fica apostando que a meditação só vai resolver e ela repete esse ciclo. Então, uma vez uma outra pessoa me falou de um mestre, isso não ouvi de um mestre zen, mas eu ouvi de uma pessoa que, meu mestre disse, aqui na minha sala de meditação está cheio de chocador de zafu. Né? Zafu é aquela almofadinha preta que os meditadores nem usam. Né? Eles sentam ali, a almofada de meditação, o zafu. Né? Então está cheio de chocador de zafu. Que essas pessoas não estão meditando de verdade, elas não estão produzindo nenhuma transformação significativa. Né? Elas estão só se aliviando um pouco. Né? E é o que o nível de compreensão daquelas pessoas permite que elas alcancem. Né? Isso a gente tem que tratar com muita compaixão e com muita tolerância, né? Porque, assim como eu quero que as pessoas mais evoluídas em meditação respeitem as minhas limitações, né? Eu também respeito as limitações de quem está em níveis muito precários ainda de desenvolvimento. Né? E isso é um ganho que a meditação nos dá, né? A capacidade de ter compaixão por todos os seres em seus níveis de compreensão. Né? A união desses dois caminhos, né, do caminho da meditação com o caminho da terapia, né, e o entendimento dessa amplia enormemente
o uso da meditação como uma ferramenta de transformação espiritual. Por quê? As terapias também estão querendo, né, que as pessoas deixem para trás coisas velhas, que há traumas que elas não conseguiram encarar no momento certo. Né? Às vezes a vida traz para a gente novas experiências e nós vamos todos passar por coisas que são difíceis, né? É muito difícil alguém passar pela vida assim totalmente incólume, sem sofrer nada, sem ter nenhuma perda significativa, né? E sem ter nenhuma ameaça grave, está tudo bem o tempo todo. Esses são os sortudos assim invejáveis, né? De uma vida invejável. Mas a maioria de nós está sempre sujeita a sofrimentos pelas implicações da vida, até porque o mundo se move através das guerras, né? As guerras movem o mundo, né? E a gente não tem história na história não tem momento sem guerra. Quando que houve, né? As guerras estão sempre aí. Então, tentar mudar o mundo através das guerras cai naquilo que o Buda dizia, que é o ódio não cura o ódio, né? Através do ódio, a gente não cura o ódio. Né? Eu vejo aí as pessoas, as polaridades entre esquerda e direita. Né? Eu me lembro de uma fala daquele Thich Nhat Hanh, como é que eu não sei pronunciar o nome dele, é um mestre vietnamita, eu acho. Ele tem um vídeo dele no YouTube muito bonitinho que ele fala assim: eu gosto de fazer coisas com martelo, né? Martelo, prego. Então, às vezes, eu sem querer bato no meu dedo e machuco o meu dedo quando eu estou pregando alguma coisa. Então, a minha mão direita a minha mão esquerda não diz para a minha mão direita assim: ah, você me machucou, eu vou pegar o martelo e vou quebrar seu outro lado também, né? Essa imagem fantástica. Imagina a mão direita brigando com a mão esquerda porque a mão esquerda foi machucada pela mão direita, né? Então, aí eu vou me vingar, eu vou quebrar o outro dedo seu, aí os dois ficam se quebrando. Esse é o mundo, né? Isso é um mundo, a direita e a esquerda brigando, e um acusando o outro, e ninguém se pacifica, né? Eu vi um filme uma vez, que no final, era um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, no final chega a notícia de que a guerra acabou, né? 1945. Aí aparece um soldado americano perto de um soldado alemão. Aí um deles, eu não me lembro qual, puxa um cigarro, acende e oferece para o outro, né? E o outro pega o cigarro e aí eles começam a conversar. Bom, alguém decidiu que a guerra acabou. Ah, então eu não preciso mais ver você como meu inimigo, né? Eu não preciso mais ter que matar você, nem você vai me matar. Vamos recuperar a nossa mutualidade, vamos recuperar a nossa integração, a nossa, né? Mas só que alguém determinou que eu tinha que odiar você, né? E você tinha que me odiar também, né? Acho que a sua Aqui tá normal. Travou aí? o seu vídeo travou para mim, mas você Não, continuou me ouvindo? engraçado. Não? Tô te ouvindo. Acho que travou um Tá bom. pouquinho. Tem Então, uma pessoa que perguntou, rapidinho, só ah, para você falar de novo, as 3 meditações que você citou, os três nomes. são 3 técnicas dentro da Vipassana. Eu já vou falar disso, eu queria concluir essa coisa, né? Tá. Porque o mundo fica tentando se resolver externamente, né? Então, a gente joga, vê que um lado fica se jogando contra o outro, né? E isso nunca traz paz para o mundo, né? Essa missão de trazer paz para nós mesmos, né? De pacificar a nossa existência é nossa, é uma missão individual. Os líderes políticos não vão trazer soluções significativas para isso, a não ser que eles compreendam isso, né? A grande mudança tem que ser do sair do sofrimento, né, para ir em direção à felicidade, né, e não sair de uma condição para outra, né, de uma condição política para outra. Né, porque, na verdade, se um sujeito diz assim: o comunismo é o mal do mundo, né, o outro do outro lado fala: não, é o capitalismo que é o mal do mundo. E aí os dois não se entendem. Né?
porque um quer acabar com o outro, né? A gente está vendo aí as políticas baseadas em ódio, né, que só trazem mais ódio, né? Elas não resolvem as questões, né? Elas não melhoram a condição de vida. Um lado pensa que vai resolver os problemas eliminando o outro. Isso demonstra, primeiro, uma visão limitada da realidade, né? Uma visão destrutiva, né? E que não faz com que o mundo se transforme. A gente tem, de 2.500 anos para cá, né? A gente tem conhecimento suficiente para já ter mudado isso há muito tempo, né? As práticas meditativas, as histórias todas de pensar o homem de uma forma transformadora, construtiva, por isso o Reich dizia que a verdadeira civilização humana ainda não aconteceu, né? Essas histórias estão, isso aí está tudo sendo contado há muito tempo, né? A gente consegue progressos muito lentos em termos socioeconômicos, em termos da inscrição do homem, né? São os negros lutando contra o racismo, não é? Tudo são lutas justas, necessárias, né? As pessoas precisam ser respeitadas naquilo que elas são. Imagina desrespeitar uma pessoa por causa da cor da pele dela, porque ela tem o olho puxado, porque ela não é branca, né? Essa ideia de que há um homem supremo e os outros devem ser eliminados, né? É uma ideia fascista, é uma ideia que é terrível e que é profundamente destrutiva, só mostra o caráter destrutivo da vida humana, né? Destruir é muito mais fácil, né? Olhar e pensar como é que a gente pode fazer com que o mundo se entenda, como é que a gente pode ter uma visão construtiva da vida, né? E quando a gente vai para o caminho da meditação e das terapias, né? Cada uma com seu nível de compreensão, a gente vai achar um caminho para que a gente se salve, né, de dentro de nós mesmos, né? A gente tem que se libertar disso, a gente tem que se diferenciar disso, né? E não seguir reproduzindo esse modelo, né? Eu não vou ficar mais feliz porque eu matei tantos comunistas ou tantos capitalistas, ou acabei com a direita, ou acabei com a esquerda. Ninguém vai ficar mais feliz porque destruiu, né? As ações baseadas no ódio são como se eu quisesse, se eu estiver zangado com você, eu acendo um fogo aqui na ponta do meu dedo e tento te queimar. Imagina, né? Eu estou jogando o que eu gero de negatividade, né, atacando as pessoas, né, faz mal a mim também, né? E essa é a compreensão que o Buda teve, né? Para de alimentar negatividade, né? Tem um caminho para você se libertar disso, né? A meditação é esse caminho, né? Vai meditar que você vai jogar isso para trás. Tem várias histórias aí de pessoas terríveis, né? Pessoas horrorosas que conseguiram alcançar a iluminação porque seguiram um caminho em direção à luz, né? As três técnicas dentro da Vipassana são a Anapana, que é a concentração na respiração, né? A Vipassana propriamente dita, e eu não tinha falado a terceira, que é a técnica da meta, que é gerar amor, né? É perdão e amor, né? Para transformar. Então, os meditadores Vipassana praticam isso regularmente, né? Como é que alguém pode iniciar nessas práticas? Como é que a gente Olha, pode começar? Tem que fazer um curso? Tem que ir fazer nesse centro? um curso de 10 dias, que é por onde se começa, né? Tem pessoas que não conseguem imaginar um retiro de 10 dias, né? Eu também tinha muitas fantasias antes, e uma das fantasias que eu tinha antes de fazer meu primeiro retiro foi que se eu conseguir ficar em silêncio durante 10 dias, eu não vou mais abrir minha boca, eu não vou mais não, esses retiros de silêncio eu não dou conta, não. Pois é, né? Mas o silêncio é uma condição para você mergulhar em você mesmo. E trabalhar no silêncio, né? Trabalhar em si próprio no silêncio, gera uma energia positiva, né? Nos primeiros dias você se depara com o medo que tem de se largar das suas defesas e você começa a ver resultados, né? Nossa, ontem eu estava com uma dor danada, eu estava mal por isso ou por aquilo, e
de repente tudo passou, né? Você começa a ganhar uma confiança que essa impermanência vai te levando cada vez mais para um lugar melhor, né? O problema aí é o livro do tem um livro do Jack Kornfield, né? E agora eu quero falar mais para os meditadores, né? Os meditadores que estão aí ou que virão a assistir depois. O Jack Kornfield, ele foi um budista, um monge budista e psicólogo. Acho que ele está vivo ainda. Mas eu acho que depois ele deixou de ser monge, não me lembro bem da biografia dele, mas ele escreveu um livro chamado Depois do Êxtase, Lave a Roupa Suja. E o que ele quer dizer com isso? Ele entrevistou mais de 100 pessoas que tiveram experiências extraordinárias em retiros de meditação. E perguntou a essas pessoas assim, como ficou sua vida depois disso? Né? Todos eles relataram problemas. Problemas de saúde, problemas no trabalho, né, problemas emocionais, problemas psíquicos, por causa disso que o Goenka fala. Né, quando sai um Sankara, você se sente muito bem, né, sai um padrão desses, né, você transforma isso, mas outras coisas vêm à tona também. Só que você está muito mais preparado, né, porque você já dominando a técnica, esse ir e vir de coisas, né, de questões, vai ficando cada vez mais fácil de lidar. A gente adquire uma confiança. Né? Se você me perguntar o que eu mais ganhei com o Vipassana, foi, até agora, confiança na vida. Né? Confiança na vida viva, que era a proposta do Reich, né? Que a gente precisa poder confiar na vida viva. E ter uma ferramenta que tenha esse poder que é não só terapêutico, né, mas é também transformador em direção a algo melhor, a um ser humano melhor, um ser humano que não se identifica com essas posturas sectaristas, né, com essas polaridades do mundo. Né? Eu não me identifico com a esquerda, não me identifico com a direita, até porque eu acho que tem coisas boas em ambos os lados. Né? Só que elas precisam se entender, precisam se integrar. Né? Eu não me identifico com nenhuma postura radical, com nenhum extremismo. Eu não acho que a solução é você lutar radicalmente contra o outro lado. Né? Agora, quando o outro lado se torna violento, né, aí a única saída é essa. Né? Se eu tiver aqui um monte de gente querendo invadir minha casa, né, eu tenho que botar um limite nisso. Né? Talvez eu tenha que usar a força. Né? Eu não vou, como o Goenka fala no curso, né? Você não vai se deixar cortar como se você fosse um legume. Né? Você tem que se defender quando você tem um ataque real. O problema não é o ataque Lá em real. São, O problema lá em são os São ataques imaginários. Né? Nós estamos só com 5 minutos aí pela frente. Né? Você Ó, tem uma consegue ver as pergunta. perguntas? Você consegue estabelecer algum tipo de relação, por menor que seja, entre a experiência de autoconhecimento com a meditação e a experiência de isolamento da quarentena? Ah, olha, quem tem essa técnica, quem tem essa possibilidade de sentar e meditar, né, se adapta melhor às condições externas, né? A meditação passa a ser uma ferramenta. Eu medito todos os dias. Eu não medito 2 vezes por dia porque a minha agenda nunca permitiu isso. Né? Quando eu achei esse tesouro, eu digo, eu não vou abrir mão disso nunca, né? Porque para mim é muito importante. Né? Isso me dá condições, facilita, porque toda angústia que vem das circunstâncias, né, não me transforma num doente. Né? Através do trabalho com essas. Oi, oi? Deu uma trava aí. Então, alô? Lívia? Lívia? Oi, oi?
só o Ricardo, o meu tá normal. Oi, oi. Opa! Vocês estavam, Ah, você voltou. vocês estavam se vendo e se ouvindo aí, porque para mim travou completamente. Travou, travou. O É, meu aqui tava normal. Vai lá. É, tem é. mais uns 4 minutinhos. Então, vamos lá. A pergunta era essa, né? A questão do isolamento, né? É, o- eu não tenho mais medo de ficar só comigo mesmo, né? Ficar só comigo mesmo não é um problema, né? É, eu tenho medo. Travou, travou de novo? Alô, Olivia? Alô? Alô? Tô vendo, tô vendo. Eita, equanimidade. Olha, é nessa hora que a gente precisa da equanimidade, né? Paciência, Precisamos. né? Eu lembro aquele postzinho que a criancinha fala assim: Deus, por favor, me dê paciência, porque se me der força, eu bato nele, né? Porque aí a raiva começa a querer vir, né? Pô, que droga, eu tô querendo falar e não consigo, né? Enfim, mas o que eu estava me referindo era respondendo a pergunta de alguém aí sobre a questão do isolamento, né? A gente se adapta com mais facilidade, né? E surgem as possibilidades que já foram geradas, tanto para mim pessoalmente, que podem ser geradas para qualquer pessoa pode encontrar soluções melhores para qualquer circunstância, né? Um dia eu entendi assim, nossa, se eu for preso por qualquer motivo, eu não dou motivo para me prenderem, mas né, se um dia eu for parar numa cadeia, nada vai tirar de mim isso. Entende? Isso é uma liberdade, entende? Existe um filme que eu vou recomendar a vocês, que está no YouTube, que se chama Vipassana nas Prisões, né? Quem não assistiu, eu sugiro que assista. Vipassana nas Prisões foi um projeto que o pessoal do Goenka fez, dando cursos de 10 dias em prisões. Já estão acontecendo no Brasil também, né? Numa prisão acho que de Belo Horizonte, se não me engano. Foi em Minas, no estado de Minas. Eu não sei qual foi a cidade, não me lembro. Que a Vipassana foi usada, foi praticada, fizeram retiros com os presos, e eu não sei se tem vídeo sobre isso. Mas esse filme, Vipassana nas Prisões, é um filme que você acha no YouTube, né? Eu recomendo que assistam. Eu acho que a gente está quase encerrando, né? É, E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu foi espero ótimo. que Gratidão. gratidão também a todos que assistiram e todos que assistirão futuramente, né? E nós não teremos live na próxima quinta-feira por uma questão pessoal minha, mas daqui a 15 dias a gente retoma, tá bom? Obrigado, Lívia, mais uma vez, né? Grata. E Um a abraço, gente, pessoal. a gente espera encerrar ou a gente encerra? A gente encerra, né? Vamos encerrar. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito Tchau, tchau. obrigado.